Olá, amigos da TV Costa Doce, estamos iniciando hoje o programa Resenha Esportiva. Eu sou José Eduardo Rocha e vou apresentar esse programa que semanalmente vai trazer até vocês notícias sobre o esporte aqui de Guaíba, região e quem sabe até do país, dependendo do contexto. Hoje nós estamos aqui no Campo do Coelhão, onde tudo acontece, em termos de futebol em Guaíba, praticamente, né? E ao lado do Thiago Green, que é o diretor de esportes do município, e do professor Luiz Lula, conhecido como Lula, mais conhecido como Lula, Luiz Otacílio, que vai nos falar também sobre um encontro que vai haver de ex-alunos da Escola Cônigo Scherer. Nós vamos começar então conversando com o Thiago a respeito dos campeonatos municipais que estão sendo desenvolvidos esse ano, os que já foram concluídos e os que estão em andamento. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. É um prazer enorme nesse primeiro dia da resenha aí, né? Boa sorte para ti, Zé, para tudo que vem fazendo aí. Obrigado. Os campeonatos que aconteceram esse ano, nós já tivemos já o campeonato dos 50 anos de futebol de campo. Tivemos também o futsal feminino, que foi o primeiro ano que aconteceu o campeonato municipal feminino. Esses já foram encerrados. Estamos encerrando agora o campeonato de 35 anos de futsal. O campeonato da primeira divisão também de campo no domingo agora. Fizemos todos os campeonatos nas categorias de futsal das crianças, a categoria fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil. E agora está acontecendo, paralelo com o campeonato de 35, a categoria mamadeira. Então nós temos aí várias competições em andamento e esse ano a gente teve esse casamento de algumas competições junto, que foi uma coisa bem legal que a gente fez. A gente montou o futsal masculino da primeira divisão junto com o futsal feminino, teve transmissão também ao vivo aí pela Rádio Ratense na época, né? Fica o convite sempre a Costa Doce de poder estar aí transmitindo nossos jogos, estar levando o esporte mais longe possível. E nós viemos aí agora com mais campeonatos. Estamos terminando nesse domingo agora a primeira divisão e começando a segunda divisão de campo. O campeonato de 50 anos, o campeão foi o TNT. Campeão foi o TNT. Na final foi contra o Guaíba Cor. Contra o Guaíba Cor. O placar foi quanto, lembra, Thiago? Foi 2-1. 2-1. E me diga uma coisa, Thiago. 2-1, né? 3-1. Não, acho que foi 2-1. 3-1. Aí tá o apoio do nosso amigo ainda bem que tem o Lula Luiz Otacílio. Luiz Otacílio, então, que eu vou apresentar para vocês, é o conhecido Lula, professor de Educação Física, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o encontro que vai haver de ex-alunos da Escola Cônigo Scherer. Lula, contigo a palavra. Boa tarde. Eu vim aqui comunicar que, através da ex-atleta Adriana Mancuso, que jogou handball na nossa áureos tempos de handball em Guaíba e na Escola Cônigo Scherer, ela resolveu reunir o grupo de ex-atletas de handball e depois começou a crescer. Hoje nós temos mais de 120 pessoas no grupo do WhatsApp para nos reunirmos dia 31 no sítio do João Ulisses Bica Machado, dos ex-alunos, onde vai virar ex-professores. Foram convidados ex-professores que vão vir. O professor Adroaldo, quem é mais antigo lembra, que correndo por toda a cidade de Guaíba. O professor Escalon, que hoje trabalha no Grêmio. Várias pessoas vão vir para relembrar os velhos tempos do esporte e dos tempos bons de estudos na Escola Cônigo Scherer. Eu tive a honra de ser aluno do professor Adroaldo e ser aluno do professor Escalon. Professor Escalon, que é um ícone do handball no estado e no Brasil. Inclusive, há pouco tempo, há alguns meses atrás, no ano passado, o Lula fez um evento na Câmara de Vereadores aqui de Guaíba, onde o professor Escalon esteve aqui, né, Lula? Nos dando uma palestra maravilhosa sobre handball e falando sobre esporte em geral, não é mesmo? Sim, o Escalon hoje trabalha com a psicologia do esporte nas categorias de base do Grêmio. E a gente tem um contato, que eu também tenho uma formação em psicologia do esporte, e a gente tem um contato de discutir ideias, a gente conversa, a gente almoça junto, conversa e trocando ideias sobre o esporte em geral. A gente vai ali no Grêmio, se encontra ali para conversa, troca de ideias. E o Escalon também foi um ícone no esporte, no handball. Hoje falar em handball no Brasil e não lembrar de Escalon é uma heresia. É um cara que plantou essa ideia do esporte e trouxe grandes equipes. Inclusive jogamos aqui nos anos 78 com o tricampeão europeu de handball, e a gente vai levar fotos. E um dos objetivos também que eu estou aqui nesse momento que o Zé chegou
foi falar com o Thiago que várias pessoas procuram que nosso município não tem história. Então as pessoas estão tentando fazer uma mostra fotográfica de esporte antigamente, né? Até falando ontem com um ex-atleta, ele disse que tem várias fotos que jogou no Celupa, jogou no Itapuí. Temos o Toninho, tá vivo ainda, que fez aquele gol que eu não quero esquecer, né? Mas que ganhou contra o Internacional, está vivo, tá aqui. A gente poderia aproveitar essas lendas vivas do esporte e demonstrar que Guaíba teve história em várias modalidades esportivas. Tá bem, o Lula vai voltar ao longo do nosso programa, agora nós vamos voltar a falar com o Thiago. Thiago, nesse domingo agora nós temos então uma importante decisão do campeonato da primeira divisão entre o Boca Juniors e o São Francisco. Qual é a avaliação que tu faz assim da competição desse ano da primeira divisão e a expectativa para essa grande final desse domingo? A partir de horário, também gostaria de confirmar seu horário para o torcedor poder estar aqui presente no Coelhão. Fica o convite também para as 13 horas, que é a abertura da segunda divisão, e a final vai ser às 15 horas. Fica o convite a todos aí para prestigiar. Eu sei que o pessoal do São Francisco já está se movimentando aí com ônibus, com o pessoal para vir. O pessoal do Boca também se organizando para poder estar aqui com a torcida e a todas as outras equipes que estão aí. Esse ano nós fizemos uma competição com 15 equipes, diferente do ano passado, onde a gente conseguiu fazer 3 grupos para poder ter mais jogos, né, Zé? E aí a gente conseguiu, acho que dentro do possível, fazer uma ótima competição. Equipes muito boas ficaram na primeira fase, não chegaram nos 8 finalistas. A gente teve um campeonato que vem aí pela frente. A gente espera que a gente logo possa ter outras situações de tentar trazer o que era antes ainda de outras equipes de outros municípios para poder também aqui estar fazendo. Acho que isso cabe a nós, né, como gestores, de a gente tentar trazer. E a gente precisa disso, fazer outros campos de futebol para a gente poder também levar um pouquinho mais para fora. Um dos objetivos que sempre se teve assim, em competições desse tipo é a revelação também de novos jogadores que poderiam seguir na carreira do profissional. Inclusive esse ano aconteceu o caso do Euler, um menino aqui que jogava no Horizonte, que jogando aqui no Campeonato Municipal da Primeira Divisão, em 4 jogos marcou 7 gols. O Fábio Luiz, que é um ex-jogador profissional aqui de Guaíba também, o levou para fazer um teste no Guarani de Garibaldi, e lá o Euler, em 4 partidas amistosas contra São José e Juventude, acabou marcando 3 gols e acabou sendo convidado e está hoje disputando o campeonato sub-20 estadual pela equipe do Guarani de Garibaldi. Eu gostaria que o Thiago falasse um pouquinho, ele que também já foi o Euler já foi treinado por ele, então ele pudesse falar um pouquinho sobre o Euler e sobre essa revelação de novos talentos que os campeonatos municipais têm como também sua função. Eu acho que se a gente tem um propósito de trabalhar na base, e a base que eu falo, a gente não está falando só de campeonatos. Esse ano a gente criou a Copa GFUT junto à Associação das Escolinhas, que a gente está com a Sub-13, Sub-15, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. A gente vai conseguir fazendo a manutenção e mantendo os campeonatos da cidade. Hoje muitos alunos, ex-alunos meus, estão divididos, como de outros professores que tiveram aqui, que acredito que muitos do Lula também estão aí hoje jogando, que tiveram uma base nesses campeonatos. Então muitos em escolinhas, muitos em times, que acabaram trazendo. Esses campeonatos municipais revelam bastante atletas. Lula, tu que é um professor de educação física, que trabalha com jovens e que viveu aquela época de ouro do handball de Guaíba da década de 70, que eu também tive a oportunidade de participar. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre essa questão da revelação dos jovens talentos, a importância também do esporte na inclusão social e na questão da prevenção ao uso de drogas, a violência entre os jovens. Certa vez, quando eu participei de um grupo para arrecadar fundos para o município, eu coloquei na minha fala que quem está com uma bola no pé e uma bola na mão, não está com uma arma na mão. Então quem tiver essa visão e sendo bem orientado, que criança não é um adulto em miniatura. Então a gente tem que ter o cuidado de tratar com a criança, que a criança às vezes a referência é o seu treinador, seu professor, e a gente tem que ter postura
perante essas crianças, porque nós somos a única referência que às vezes não tem nem na família, e nós somos a única referência e nós temos que ser o exemplo para essa criança. Então ele tem que respeitar essa criança, tem que fazer com que ele respeite. E na Vitória é muito fácil. Eu tenho um trabalho meu na faculdade que fala sobre a reação do pai no esporte, na derrota do seu filho. Na hora da vitória todo mundo é herói, mas eu quero saber na hora da derrota, quem é o herói? Nós teremos que ser o herói na hora da derrota, afagar essa criança, acarinhar essa criança, explicar que o esporte faz parte da sua formação, não é a única. Essa criança que hoje a gente trabalhar, não jogar nada, como diz, eu fui um perna de pau, assim, ó, não jogar nada, mas eu tive um grande professor que diz assim, ó, se tu não for um grande atleta, tu pode ser um grande cidadão. Então nós temos que colocar essa ideia que às vezes o atleta hoje, que a gente humilha, aquele gordinho, aquele que não joga nada, ele vai fazer outra coisa na vida e vai ser um empresário que amanhã a gente vai bater as portas dele e vai dizer assim, incentiva minha escolinha, que a minha escolinha inclui. Ele vai dizer, pô, cara, tu me xingava, me fazia... Então nós temos que ter o cuidado de tratar com essa criança, que nós somos o ídolo dele, a referência dele, que às vezes o pai está em situação de reclusão, a mãe está tentando sustentar, e não tem como a gente ajudar ele se não for com exemplo. Todos nós, no nosso ego, a gente é um atleta, a gente é o bom, a gente é o Neymar, e no esporte não existe só Neymar. Existe também o perna de pau que tentou jogar alguma coisa e hoje é um dirigente, hoje é um advogado, hoje é um desembargador, é um médico que tentou jogar futebol como lazer. Primeiro, nas categorias de base, a gente tem que ter ideia que é lazer. Depois a gente vai, naturalmente, ele vai saber que não é esporte a vida dele, mas ele não é um frustrado, não é uma pessoa que não tem capacidade. Ele pode não ter capacidade para o esporte, mas tem capacidade para outra coisa. E o esporte socializa. Muitas vezes a socialização, a vivência é dentro de um campo de futebol, dentro de uma quadra, é a vivência, né? Então a vivência, a socialização é mais importante do que o resultado esportivo. E isso cria cidadão. Aí o esporte tem seu fundamento, socializando essa criança. Tiago, após essa fala do Lula, a questão da criação dessa categoria mamadeira esse ano é a primeira vez que ela é realizada? Não, a mamadeira já existia, a gente não... Tem coisas boas, a gente tem que fazer funcionar e continuar. Certo. E criar coisas novas. A gente criou esse ano a Copa AGFUT, que é a Copa da Associação das Escolinhas. Exatamente. Então, em parceria com a AGFUT, a gente está criando essa nova, que está tendo jogos lá no campo da Figueira, campo no Asnúcleo, lá no campo da Vila Holanda. Essa descentralização isso é uma eu acho importante também, até para levar para as comunidades no esporte. A comunidade, ela quer isso dentro da sua comunidade. Motiva outros jovens da comunidade a participar também. Então, acho que o pai que está lá olhando na beirada do campo, que tem uma casa, que está lá, opa, tá tendo jogo aqui, então isso é motivante para quem está praticando esporte. Só para complementar ali, o Euler nós temos aqui muitos Eulers. A gente poderia estar levando gente aqui para tudo que é lugar do mundo. Hoje nós temos uns até que nem querem sair, querem ficar por aqui. Mas a gente tem um potencial tão grande aqui de atletas, e não é só de futebol, a gente tem de todas as áreas esportivas. A gente tem muitas crianças na expectativa de poder ter uma oportunidade, de poder ir para algum lugar, de poder criar uma chance de poder ter essa ida pelo esporte. O esporte, ele leva a gente em muitos lugares, ele dá oportunidade, e o que o Lula comentou, eu também concordo, que eu acho que tudo que a gente faz na vida, que a gente tem o respeito para ser respeitado, porque uma criança, às vezes, vamos lá na categoria mamadeira que tu comentou, uma criança da categoria de 5, 6 anos para vir para uma quadra onde o pai vai cobrar da criança, que tem que ganhar, isso não é a idade ainda de cobrar. A gente tem que dar o tempo para ela poder se adaptar dentro do esporte, se é realmente aquele
aquele esporte que ela quer praticar, muitas vezes o pai e a mãe quer que o filho pratique um esporte, mas muitas vezes ele não quer o futebol, ele quer fazer uma natação, ele quer fazer um ping-pong, ele quer fazer um vôlei, e às vezes o pai não, vai lá e faz o futebol, porque às vezes o pai foi atleta, o pai jogou a bola, entendeu? Então assim, a gente tem que respeitar o limite de cada um enquanto criança, para que lá na frente eles não tenham esse sobrecarrego e daqui a pouco a desistência do esporte por ter tido uma pressão muito forte no início, né? Isso é comprovado. Thiago, esse ano com o advento da Copa do Mundo feminina, houve um crescimento muito grande do futebol feminino no Brasil, no mundo, em todos os lugares. Tu tem tido muita procura aqui no Coelhão de meninas querendo saber de campeonatos, querendo saber de competições. Já existe alguma possibilidade, alguma ideia de um dia fazer um campeonato ou algum torneio, pelo menos de futebol feminino de campo aqui no Coelhão? Eu fico muito feliz e falo de coração aberto aqui para todos que o ano passado a gente fez um torneio de futsal feminino e esse torneio foi muito bom, com a expectativa de que esse ano a gente montasse o nosso campeonato municipal de futsal. E foi atingido o objetivo, com tudo que a gente queria, aconteceu. E eu te digo assim, Zé, que esse ano ainda a gente está chamando para uma reunião as equipes que participaram do Campeonato Municipal de Futsal, tá? Para ver o quanto a gente pode juntar de equipes, que seja 3, 4 equipes, para que o ano que vem a gente possa ter o primeiro campeonato municipal de futebol de campo aqui, já. Esse é a nossa expectativa, e não é promessa, né? Mas a gente tudo tem que fazer com os pés no chão, então a gente tem que saber realmente o que a gente poderia contar, e isso foi feito com o futsal, e agora a gente também quer levar ao campo, porque o futebol feminino ele também ele está em ascensão, e eu acho que a gente tem que empurrar, cada município tem que empurrar da sua forma para que ele possa crescer mais, porque se o futsal feminino, que em todos os municípios da região metropolitana estão acontecendo, né, logo tiver um futebol de campo, logo nós vamos ter uma base melhor aqui, vamos ter escolinhas somente para meninas, né, que hoje tem muitas meninas nas escolinhas, e no Coelhão aqui durante a noite, se vocês vierem, sempre durante a noite tem alguma equipe fazendo futsal feminino. Uma pergunta agora que tu tocou no Coelhão, não poderia me furtar de hoje vir aqui fazer esse primeiro programa. E se eu não perguntar sobre isso, eu tenho certeza que quem assistir esse programa iria me cobrar depois na rua. Como é que está a questão da cobertura do Coelhão, Thiago? Que foi um problema que foi enfrentado, já vem sendo enfrentado, isso aí é uma herança que vocês herdaram de outras administrações, da falta de manutenção do telhado. É um ginásio que foi inaugurado em 1976, portanto é um ginásio bastante antigo. Como é que está a situação da estrutura do Coelhão? Se existe alguma previsão já de recuperação, como é que vai ser essa situação? O Coelhão ele já está bem velhinho, né? Porque ele tem a minha idade, né? Eu tô com 43 anos, ele faz aniversário dia 14 de outubro, né, Lula? Sim. E eu faço dia 29 de setembro, então nós estamos bem pertinho do Coelhão, e nós estamos felizes pelo momento que a gente está vivendo. A verba já está destinada para a troca do telhado e algumas situações a mais que a gente vai ter que fazer algumas adequações também dentro do ginásio. O processo já está em licitação, né? Nós deve estar saindo agora, não vou te dar a data certa agora, mas já está marcada para setembro. A gente teve que pular agora de agosto para setembro por algumas situações, mas vai sair a reforma do telhado, que assim, para quem está no dia a dia aqui sabe o quanto que tem de projeto aqui dentro acontecendo, com nós e com parcerias. A gente está atendendo aí uma galera muito grande, tanto com crianças quanto com idosos, que cada vez cresce mais essa oportunidade. Então assim, campeonatos, a gente não sai nenhuma atividade aqui dentro do Coelhão, e deixar bem claro, nenhuma atividade acontece aqui em dia de chuva. Tá? Muitas vezes as pessoas questionam por que não sabe, por que tem que não, a gente não arrisca ninguém, a gente preserva a todos, né, de não ter nenhuma situação aqui. Inclusive queria salientar e aproveitar a oportunidade que nós tivemos um dia aqui de uma chuva muito forte, numa dia de rodada das crianças, né, e a gente parou a rodada, não tinha previsão nenhuma de chuva naquele dia, porque a gente vai pela previsão também, e a gente acabou não tendo a continuidade da rodada, e parou a chuva, e aí aconteceu das crianças, dos pais que estavam ali, não, eu tenho jornal lá que criou a umidade, muitos sabem que a umidade vem, colocaram os jornais na quadra, e todo mundo disse, como é que as crianças estão jogando dessa forma? A umidade ela tem na casa de todo mundo,
né? E a gente nunca ia deixar ninguém jogar em dia de chuva. Então deixar bem claro que aquele dia que aconteceu, aquele dia não aconteceu os jogos e a gente nunca vai deixar acontecer os jogos em dias de chuva para ninguém ficar correndo algum risco de alguma lesão. Mas a reforma vem aí, a gente está programando para que provavelmente lá pela metade de outubro, final de outubro, a gente esteja fechando o Coelhão para poder fazer a reforma do telhado. Então eu gostaria muito de agradecer ao Thiago, agradecer ao Lula. Eu vou pedir para o Lula fazer essas considerações finais para a gente encerrar o programa. E lembrar que no final desse programa nós vamos ter uma entrevista com o Euler, esse menino que o Thiago falou e que eu falei também. Joga muito aí. Que está agora no Guarani de Garibaldi, que saiu daqui do campeonato municipal da primeira divisão e agora hoje está disputando o sub-20 do Campeonato Gaúcho a nível estadual. Então Lula, tuas considerações finais e também da manager da equipe das Predadoras do rugby, que Guaíba sediou há pouco tempo atrás a terceira etapa do Campeonato Gaúcho e que ela vai nos falar também um pouco sobre a situação das Predadoras, que esse ano não estão tão bem na tabela porque houve uma reestruturação na equipe, mas que é um esporte que cresce muito em Guaíba, que tem todo o apoio, inclusive tem uma sala aqui junto ao Coelhão. Depois eu vou pedir para o Thiago nas considerações finais que ele fale um pouquinho do rugby. Então eu vou pedir ao Lula que faça as considerações finais para a gente encaminhar o encerramento do programa. Então, a consideração final, eu queria parabenizar o Thiago, porque quando se fala em esporte, esquece sempre que o feminino, que é uma modalidade que também está em risco. Se a gente pensar hoje, Guaíba não precisaria de um presídio feminino se as mulheres também não fossem para o crime. Então é uma forma também de tirar essas meninas da vulnerabilidade social, né, através do esporte. A menina também assalta, a menina também trafica, a menina também mata. Então assim, nós temos que tirar essas meninas e dar uma nova expectativa, e o esporte é uma das maneiras de elevar essa autoestima delas, dando outra expectativa de vida para ela, que não é só essa vida bandida que vai pautar o seu modo de viver. Então assim, parabéns e continue isso. E outras modalidades, eu sempre digo, eu encontrei o professor Matheus Saldanha num congresso que teve de esporte e lazer no Rio Grande do Sul, e ele me perguntou como é que está o handball. Eu digo, cara, é uma grande mágoa que eu tenho, é que eu não consegui passar o que o Scalon passou pra gente, que é o gosto pelo handball, a ideia do handball, que é um dos esportes que, se olhar, nós temos a melhor do mundo, que foi recentemente escolhida. Temos no Rio Grande do Sul a melhor atleta, que acabou com o jogo no Pan-Americano agora, de Juí, eu não me esqueço o nome dela, acabou com o jogo e é do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisa também de outras modalidades. Como educador, eu fiquei muito chateado quando o Rio Grande do Sul era ícone na educação no Brasil. Hoje o Rio Grande do Sul não é ícone nem em educação, nem em esporte, não é ícone em nada. Então nós temos que ser ícone em todos. O meu lado bairrista exige que nós sejamos os melhores, os gaúchos sejamos os melhores. Muito obrigado ao Lula pela participação no nosso programa. Então eu vou pedir ao Thiago que faça as considerações finais, e falando também do rugby, que tem essa parceria aqui com o Coelhão, e também de outros esportes, também outras modalidades, como o karatê, como outras modalidades que também utilizam aqui as estruturas do Coelhão, que são apoiadas pela sua diretoria. É um prazer sempre, e agradeço as palavras do Lula aí, dizer que a gente está tentando trabalhar não só pelo feminino. Questionaram muito quando o Thiago vinha para o esporte que ia ser só futebol, né? Lula, quero te dar uma notícia, que se tudo der certo em outubro, a gente está abrindo um projeto de handball, porque o basquete, a gente tem um projeto nosso com o professor Paulo, o vôlei com o Carneiro tem desenvolvido um trabalho muito forte. Então não que a gente não vá dar o suporte, mas é que é difícil fazer um projeto paralelo onde já está. Então, assim, retirar crianças, não, a gente tem que gerar mais oportunidades. Então a gente está fazendo um projeto para trabalhar com handball. A gente tinha incluído o basquete, que está sendo bem representado aí, principalmente no basquete 3x3. Os guris têm jogado torneios direto, né? Tivemos um campeonato de karatê do Projari agora, através do Henrique, com 109 participantes, né? Henrique Martini Correa. Isso, nós tínhamos 109 participantes, tinha atletas do Uruguai também. Taekwondo tivemos aí esse ano também de novo. Tivemos agora também, em outubro, nós vamos ter o Campeonato Gaúcho de Karatê e um novo, vai rolar o Karatê junto com o MMA.
Então nós vamos ter aí no dia 20 de outubro essa competição aí que está sendo montada. Nós tivemos campeonato de canoagem, tivemos campeonato de jet ski, vamos ter um evento de stand-up. Conseguimos a segunda vez segurar a etapa do Sesc, né, de corridas. Temos mais umas 3 corridas para ser realizadas ainda até o final do ano. Então, assim, muitas coisas têm acontecido e a gente está no dia a dia sempre querendo levar mais, trazer mais coisas para dentro do Coelhão, e eu tenho certeza que com a revitalização do nosso ginásio nós vamos conseguir trazer mais outras situações. Tivemos um evento de dança maravilhoso aqui também. Solidariedade. Arrecadamos mais de 600 peças de roupa com mais alimentos que foi distribuídos tanto para o Projari quanto para o Vagalumes também, que é uma associação muito legal, faz um trabalho muito forte, ajuda. A Corrida da Paz é uma parceria também do Vagalumes junto com a gente, então a gente está trabalhando para que faça as coisas. E o rugby feminino, o ano passado foi a primeira vez que aconteceu uma etapa aqui dentro do município. Nunca tinha acontecido. E esse ano nós repetimos também. E agora, no dia 8 de setembro, em véspera da Semana Farroupilha, já no meio da Semana Farroupilha, está chegando a etapa do rugby juvenil masculino aqui também, que foi acertada essa semana para ser realizada aqui dentro. E aí fica também o convite para que venham todos, além do esporte, prestigiar também a Semana Farroupilha, que a gente está preparando aí a nossa casa aqui para essa semana aí maravilhosa. Muito obrigado então a todos que participaram desse programa, ao Lula, ao professor Luiz Otacílio, ao Thiago Green. E eu gostaria, nessas minhas considerações finais, de fazer um agradecimento muito especial ao pessoal da equipe do Thiago, que não mede esforço, me auxilia muito para fazer a página de esporte do Jornal Costa Doce. Eu devo muito ao Atalante, devo muito ao Titica, a todo o pessoal. Eu peço foto para eles, às vezes é 10 da noite, 11 horas da noite, o pessoal está em casa com as suas famílias, fazendo seus afazeres, e eu estou lá incomodando no WhatsApp, pedindo uma fotinha, eles sempre me mandam com boa vontade. Se não fosse a participação deles, não teria como fazer a página do esporte do jornal, então eu gostaria de deixar meu sincero agradecimento a eles, através da pessoa do Thiago, e convidar todos para nesse domingo comparecer aqui no Coelhão para assistir uma grande final. O time do Boca está jogando muita bola, o São Francisco também, vai ser um jogaço, pode ter certeza. Eu acredito que quem vier aqui vai ser premiado com um bom espetáculo. Muito obrigado a todos, e já avisando, no final dessa edição teremos a entrevista então na manager das Predadoras do Rugby, do Euler, que agora está lá no Guarani de Garibaldi, e na próxima semana, eu já vou adiantar, nós vamos ter uma entrevista com o Gabriel Bertotti e os meninos que estiveram agora, estão retornando do Rio de Janeiro, do Campeonato Brasileiro, onde buscaram uma medalha de bronze para a Guaíba do Taekwondo. E também teremos em breve a canoagem e os demais esportes. Eu peço a todos que quiserem colaborar com o nosso programa, sugerindo pautas, sugerindo matérias, o Paulo vai colocar aqui embaixo aqui, ó, o meu WhatsApp. O pessoal pode mandar diretamente para mim, que então eu vou encaminhar esses pedidos, vou procurar, na medida do possível, atender a todos eles, e peço que vocês também ajudem a compartilhar esse programa nas redes sociais. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e fiquem todos com Deus. Bem, nós estamos aqui com o Euler Carlos Santos de Oliveira, 19 anos, atacante, guaibense, que agora está no Guarani de Garibaldi. Euler, diga aqui para os telespectadores, como é que surgiu essa oportunidade de ter jogado lá no Guarani de Garibaldi? Primeiramente eu estava jogando aqui no Sport Guaíba aqui, joguei bem, fiz bastante gols. Encontrei um amigo meu que me indicou para lá e eu fui lá, joguei 15 minutos, fiz gol, dei passe, chutei a gol. E surgiu a oportunidade de jogar um torneio com eles e joguei bem e eles pediram para me jogar o Gauchão 2020 com eles. E assim aconteceu. Me diga uma coisa, Euler. Foi o Fábio Luiz, né, que te levou pra lá. Isso. Tu já conhecia ele antes? Ou alguém te indicou pra ele? Como é que foi? Como é que ele chegou até a ti? Ele foi te ver jogar aqui no Varziano? No Municipal? Na verdade foi eu que procurei ele. Eu tava a fim de jogar algo mais, né? E eu procurei ele. E ele conseguiu decidir pra mim. E eu tô respondendo. E aí tu, aqui no Campeonato Municipal, tu tinha jogado quantas partidas? No time do Horizonte, né? Isso. E aí tu tinha jogado quantas partidas aqui? Cara, eu joguei só 4 partidas. Fez quantos gols? Eu fiz 7 gols. 7 gols. E lá tu jogou quantas partidas lá com o Guarani? Lá eu joguei 4. Quantos gols tu fez? Fiz 3. 3 gols. E lá num nível bem superior, né? Lá é outra coisa, é outro mundo. Contra quais adversários tu fez gols lá? Eu fiz contra o São José. De Porto Alegre? Isso, de Porto Alegre, contra o Atlético do Vale. Certo. E agora tu vai pra lá, a partir da semana que vem, tu vai voltar pra lá? Na segunda-feira eu volto pra me preparar pro Gauchão. Certo. E me diga uma coisa, qual é as tuas pretensões em relação à carreira? Tu pretende ser jogador profissional? Pretendo. É. E essa seria uma oportunidade, né?
Sim. Jogar o gauchão e jogar bem, fazer gol em time grande, essas coisas assim. Se tu tivesse que escolher entre Grêmio e Inter, qual time aqui tu gostaria de jogar? Cara, agora eu escolheria o Grêmio, caso que o Inter tem um centroavante bom, né, que é o Guerreiro. Então provavelmente eu escolheria o Grêmio. Certo. Que mensagem tu deixaria para esse pessoal que, assim como tu, tá procurando uma oportunidade, pessoal, essa gurizada que disputa campeonatos aqui, que sempre sonha com a carreira profissional, e tu que já tá começando a trilhar, chegando já num clube de expressão aqui no estado, que mensagem tu deixaria para esse pessoal que está começando agora? Cara, pra eles treinar, correr, largar um pouco as festas e fazer gol, fazer bastante gol, correr e é isso. Não é muito difícil, é fácil até. Olá amigos, nós estamos aqui com a Lisiane no ginásio no campo do Coelhão, onde hoje aconteceram partidas do Campeonato Gaúcho Feminino de Rugby 7. Ela vai nos falar um pouquinho sobre como é que foi essa etapa, como é que foram as predadoras aqui do Guaíba Rugby Clube. Foi uma etapa bem bacana, foi a primeira etapa do ano que a gente teve 6 equipes, uma convidada de Chapecó, de Santa Catarina, que foi a equipe do Velho Oeste. Foi bem bacana, trabalhamos com chaves, né, como não foi todos contra todos, a gente trabalhou como chaves hoje e tivemos um bom desempenho. A gente vem trabalhando, né, duro para poder conseguir se manter o time feminino. Tivemos alguns resultados, não foram positivos em vitórias, mas positivos em pontuação, em questão de diferença de pontuação do que a gente teve das demais. Certo. No ano passado, o Guaíba Rugby Clube e as Predadoras ficaram em segundo lugar no campeonato. Isso, o ano passado, as Predadoras foram bicampeãs do Campeonato Gaúcho. Esse ano parece que as coisas não estão andando tão bem. Tu poderia citar alguns fatores que estão influenciando para que na verdade, a gente tem muitas atletas que estudam no mesmo turno de treino ou trabalham no mesmo turno de treino. A gente entrou com muita gente nova, mudou bastante a categoria, teve bastante novatas que estão iniciando esse ano com nós. E aí tudo ajuda, né? É um fator que vai, aos poucos a gente vai desenvolvendo o físico, o teórico de todas as atletas. Me diga uma coisa, essa foi a quarta etapa, já teve duas em Porto Alegre, duas em Porto Alegre e uma em Pelotas. Isso mesmo. E agora quantas etapas ainda falta até o final do campeonato? Falta uma etapa que é a final do campeonato, que vai ser em Pelotas também. Vai ser em Pelotas também. Vai ser final do mês que vem. Certo, que mensagem você deixaria para o torcedor do rugby, do esporte que está se destacando tanto aqui no estado e na cidade de Guaíba também? Primeiramente, a gente agradece o apoio de todo mundo que fez acontecer essa etapa, que é importante, a presença dos nossos familiares, amigos e torcedores. E para o pessoal vir para o rugby, vem treinar, a mulherada que tem curiosidade, vem treinar, a gente treina aqui no Coelhão. Quais os dias? Tem as terças e quintas, ao mesmo dia tem o time masculino do Guaíba Rugby, que treina também aqui. Qual horário? Aos sábados, se eu não me engano, é das 8 às 9 deles, tem juvenil mais cedo. E o nosso horário é das 7h30 às 9h30, às terças, quintas e sábados, 9 horas da manhã. Tem a nossa página no Face, nós também tem a página no Insta, curte lá. Tem telefone para contato, qualquer coisa é só chamar, que todas são bem-vindas. Você sabia que a Padoca no Jardim dos Lagos é restaurante, pizzaria e padaria? No restaurante, ao meio-dia, você encontra um buffet com comida caseira servida no fogão a lenha e à noite pizzaria com muitos sabores, lanches, petiscos e chopp bem geladinho. A padaria é de dar água na boca, com diversos tipos de bolos, tortas, doces e pães. Então venha para a Padoca. Aceitamos reservas para o seu evento. O ambiente é climatizado. Na Avenida Ponte Verde, número 550, no Jardim dos Lagos. Telefone 3191-8828, 3191-8828 e também pelo aplicativo Me Entrega.